Dentro de cada ser humano vivo hoje, existem cerca de 3,16 bilhões de pares de bases de DNA. Essa imensa biblioteca microscópica não guarda apenas informações sobre nossos olhos, nossa altura ou nossa saúde. Ela carrega algo muito mais profundo. Nosso DNA é um arquivo vivo da história humana, um registro silencioso de sobrevivências, adaptações e também de tragédias. Algumas tão antigas e violentas que moldaram quem somos até hoje. E foi exatamente ao analisar esse código invisível que cientistas se depararam com algo perturbador. Um evento tão extremo, tão brutal, que suas consequências ainda ecoam na genética da humanidade moderna. Um episódio quase completamente esquecido pela história, mas gravado de forma permanente em nossos corpos. Um período em que o mundo conhecido mergulhou em violência generalizada, um conflito sem registros escritos, sem nomes, sem datas exatas, mas com um impacto tão profundo que pode ser considerado, por alguns pesquisadores, o primeiro conflito verdadeiramente global da humanidade. Esse evento ocorreu há apenas alguns milhares de anos, durante o final do período Neolítico, quando a humanidade dava seus primeiros passos rumo à agricultura, às aldeias permanentes e às sociedades organizadas. À primeira vista, esse deveria ser um momento de progresso, mas foi justamente nesse período que algo deu terrivelmente errado. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão ao analisar os genomas de populações humanas modernas espalhadas pela Europa, Ásia, Oriente Médio e África. O que eles encontraram foi um gargalo genético extremo, um colapso abrupto na diversidade genética masculina. Gargalos populacionais não são incomuns na natureza. Eles acontecem quando eventos dramáticos reduzem drasticamente o número de indivíduos de uma população, como catástrofes naturais, mudanças climáticas ou epidemias. A própria humanidade já passou por gargalos antes, incluindo um extremamente severo há cerca de 900 mil anos, provavelmente causado por mudanças ambientais profundas. Mas este gargalo era diferente. Ele não afetou a humanidade como um todo de maneira equilibrada. Ele atingiu quase exclusivamente os homens. Ao estudar o cromossomo Y, transmitido de pai para filho, os cientistas perceberam algo alarmante. O DNA mitocondrial, transmitido pelas mulheres, permaneceu relativamente estável. Isso significava que algo havia acontecido que matou ou eliminou uma quantidade absurda de homens, enquanto a maioria das mulheres sobreviveu. As estimativas são difíceis de acreditar. Segundo os modelos genéticos, até 95% da população masculina pode ter sido eliminada em algumas regiões. Em termos práticos, isso significa que, em determinados momentos, havia apenas um homem para cada 17 mulheres. Nenhuma guerra registrada na história moderna chega perto desse nível de destruição proporcional, nem a Primeira, nem a Segunda Guerra Mundial. Se algo assim acontecesse hoje, estaríamos falando da morte de bilhões de homens em poucas gerações. A pergunta inevitável surge: o que poderia causar uma extinção masculina tão seletiva? Se tivesse sido um desastre natural, um vulcão, uma era gelada ou uma epidemia, homens e mulheres teriam sido afetados de forma semelhante, mas não foi isso que os dados mostraram. A única explicação plausível apontava para algo muito mais sombrio: violência humana em escala sem precedentes. E diferentemente do que se poderia imaginar, essa violência não deixou apenas marcas genéticas, ela deixou corpos, muitos corpos. A arqueologia confirma o que o DNA sugere. Em toda a Europa, já foram identificados mais de 250 sítios arqueológicos do Neolítico Tardio, contendo evidências claras de mortes violentas, e isso apenas onde a preservação permitiu. Crânios esmagados, ossos perfurados por flechas, esqueletos mutilados, enterramentos apressados, fossas comuns. Em muitos desses locais, os padrões se repetem de forma perturbadora. Análises de milhares de esqueletos mostram que mais de 10% das pessoas daquele período apresentavam ferimentos causados por armas de fogo. Em algumas regiões, esse número ultrapassa 20%. Homens adultos e adolescentes eram de longe os mais afetados.
Muitos apresentavam sinais de múltiplos confrontos ao longo da vida, indicando que a violência não era um evento isolado, mas uma condição constante da existência. Um dos exemplos mais chocantes é o chamado Poço da Morte de Thalheim, na Alemanha, datado de cerca de 5000 a.C. Ali, arqueólogos encontraram os restos mortais de novamente 34 pessoas assassinadas brutalmente. Nenhuma delas apresentava ferimentos defensivos. Isso sugere que estavam fugindo, não lutando. Foram abatidas pelas costas, uma a uma. A maioria das vítimas apresentava golpes fatais no crânio, infligidos com ferramentas de pedra semelhantes a enxós. Entre os mortos estavam homens, mulheres idosas e crianças. Jovens mulheres, curiosamente, estavam quase ausentes, um padrão recorrente em massacres desse período, indicando que eram capturadas pelos atacantes. Outro local ainda mais devastador foi encontrado em Schletz, na atual Áustria. Lá, cerca de 200 pessoas foram massacradas e jogadas em uma vala comum. Muitos corpos estavam mutilados, sem braços ou pernas. Crânios separados do restante do esqueleto sugerem decapitação deliberada. Tortura, desmembramento e execução sistemática parecem ter feito parte do ritual da violência. Mas nenhum sítio conhecido é tão perturbador quanto Herxheim, também na Alemanha. Datado entre 5300 e 4950 a.C., Herxheim não parece ter sido uma aldeia atacada, mas sim o local de origem dos próprios agressores. Mais de 80 fossas foram escavadas ao redor do assentamento, contendo restos de até 1.500 indivíduos. Esses corpos foram processados de forma meticulosa. Ossos quebrados para extração de medula, crânios cortados ao meio, marcas de dentes humanos, evidências claras de canibalismo ritual. Alguns corpos foram assados, outros tiveram línguas removidas, ossos transformados em torturas, recipientes e ornamentos. Os mortos vinham de regiões distantes, até 500 quilômetros de Herxheim. Agricultores, caçadores-coletores, pessoas das montanhas e das planícies. Isso indica campanhas de violência organizadas, com logística, estratégia e alcance territorial, algo que não se esperaria de comunidades com menos de 50 pessoas. Tudo isso aponta para um período em que a violência deixou de ser ocasional e se tornou estrutural. Mas por quê? Uma das hipóteses mais aceitas liga esse colapso masculino à Revolução Neolítica. Quando os humanos passaram a cultivar a terra e criar animais, surgiram excedentes, surgiram territórios fixos, cercados, silos, casas, e com isso surgiram novos motivos para matar. A agricultura permitiu populações maiores, assentamentos permanentes e, ironicamente, guerras mais organizadas. Aldeias se tornaram alvos, mulheres, recursos e terras passaram a ter valor estratégico. A proximidade constante entre grupos humanos aumentou tensões e desconfiança. Em um mundo sem estados, leis ou diplomacia, o ataque preventivo poderia parecer a única opção. Outra hipótese sugere que as sociedades passaram a se organizar em clãs patrilineares, onde os homens permaneciam no grupo de origem e as mulheres circulavam entre comunidades. Isso tornaria o cromossomo Y extremamente vulnerável. Quando um clã masculino era eliminado, toda uma linhagem genética desaparecia com ele. Com o tempo, a humanidade mudou. Sociedades maiores surgiram. Comércio, alianças e diplomacia reduziram gradualmente a necessidade de extermínio constante. A violência nunca desapareceu, mas se tornou menos absoluta. Ainda assim, o legado daquele período permanece. Nosso DNA ainda carrega as cicatrizes daquela guerra sem nome. Uma guerra que quase apagou os homens da face da terra. Uma guerra que não lembramos, mas nunca esquecemos de verdade. E talvez a maior lição seja esta. Antes mesmo da escrita, antes das civilizações, antes da história como a conhecemos, a humanidade já havia descoberto o quão destrutiva ela mesma poderia ser. Se você chegou até aqui, saiba que essas histórias esquecidas continuam sendo reveladas todos os dias pela ciência. E se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos da nossa origem, inscreva-se no canal Mundo Inexplorado, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ajude a trazer à luz aquilo que o tempo tentou esconder.